Olá, chegamos na nossa terceira e última aula do curso gratuito Florais de Bar 2.0. Como eu falei na aula passada, né, para que cada um trouxesse a lista com os florais que se identificou, que hoje a gente ia aprofundar um pouco mais. Eu recebi bastante dúvidas e bastante pessoas dizendo para mim que tá com dificuldade de escolher apenas sete, né? Porque se identificou com muito mais que sete, pessoas falando até que se identificaram com os 38 florais, tá? Isso é normal, é importante que você anote todos, mesmo que passou de sete, os que você se identifica. A gente precisa entender que a terapia floral, ela é um tratamento, ela é um processo terapêutico. Então, a escolha das primeiras sete vai ser a escolha daquelas essências que você tem mais urgência nesse primeiro momento, né? E aí vamos pensar no sentido assim: primeiro mês de tratamento, então eu vou tomar essa primeira forma, com sete até sete essências. Chegando no final desse primeiro mês, eu já vou montar uma próxima fórmula para o próximo mês de tratamento, onde eu posso manter algumas essências e substituir algumas por outras. Então, por isso que é importante você ter essas outras também anotadas. E nesse primeiro momento, agora, você escolhe as sete mais que você sente que você mais necessita, que mais vai te ajudar nesse primeiro momento de tratamento. Uma dica: foque nas virtudes, né? Foque ali nas capacidades positivas, nas virtudes que os florais desenvolvem, pensando no que você quer desenvolver de positivo em você, o que que você está precisando acordar de positivo nesse momento, tá? Hoje, como eu falei, a gente vai aprofundar porque a gente vai conhecer os sete grupos. Então, o Dr. Bach, quando ele desenvolveu as 38 essências, ele separou essas 38 essências em sete grupos. Agora que vocês vão conhecer sobre os sete grupos, isso vai facilitar bastante para você fazer a escolha de até sete essências para essa primeira fórmula. Você pode, inclusive, olhar para cada grupo, né? Perceber ali o que cada grupo trabalha e o que cada grupo traz de virtude. E aí escolher uma essência de cada grupo, perceber se são todos os grupos que você sente que precisa, tá? Então isso vai facilitar bastante. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre esses sete grupos que o Dr. Bá desenvolveu. Cada grupo representa um aspecto, né, de personalidade em desequilíbrio, um desequilíbrio emocional. Nós temos o grupo do medo, o grupo da incerteza, o grupo da falta de interesse no presente, o grupo da solidão, o grupo dos sensíveis à opinião dos outros, né, que são pessoas que são facilmente influenciadas, o grupo do desespero, e o grupo da preocupação excessiva com os outros, que são pessoas que têm aquela personalidade mais controladora. Eu vou falar agora sobre cada grupo, vocês baixem a apostila, tá tudo na apostila, cada grupo com cada floral, né, com os florais que fazem parte de cada grupo, e eu vou falar sobre eles aqui também, tá? Se você puder e quiser fazer algumas anotações também do que eu vou trazer, vai facilitar também nesse momento de escolha. Então, vamos falar primeiramente do grupo do medo e das essências que fazem parte deste grupo. No grupo do medo, nós temos o aspen, o floral aspen. Ele trabalha medo e ansiedade sem causa aparente. Ele desenvolve coragem. Nós temos o cherry plum, que ele trabalha medo de perder o controle e ele desenvolve tranquilidade. Nós temos o mimulus. O mimulus, ele trabalha medos conhecidos, né? Quando a pessoa tem aqueles medos e sabe, né, do que ela tem medo. Ele trabalha coragem, segurança e valentia. Nós temos o Red Chestnut, que é um floral para medos e preocupações excessivas. Ele desenvolve paz mental e confiança. Nós temos o Rock Rose, que trabalha estados de pânico e terror e desenvolve serenidade e coragem. Vamos agora para o grupo da incerteza. O Cerato.
O cerato, ele é indicado para quem tem falta de confiança em si mesmo. Ele desenvolve sabedoria e autoconfiança. O gentian, para desânimo e pessimismo. Ele desenvolve fé e perseverança. O gorse. O gorse é indicado para desespero e falta de esperança. Ele desenvolve otimismo e determinação. O Horbian. O Horbian é indicado para cansaço mental e falta de vitalidade, fadiga. Ele desenvolve força, vitalidade e energia. O Scleranthus. O Scleranthus é indicado para indecisão e dificuldade em fazer escolhas. Ele desenvolve decisão e clareza. Nós temos o Wildewalt. O Wildewalt é para pessoas que são indecisas sobre o caminho na vida. Ele desenvolve propósito, clareza e direção. O Clematis. O Clematis é indicado para distração e desinteresse. Ele desenvolve presença e conexão com a realidade e foco. O Honeysuckle. Honeysuckle é para apego, pessoas que estão apegadas ao passado, sentem saudade do passado, né? Via mais felicidade no passado do que no momento presente. E ele desenvolve aceitação e presença. O Mustard. O Mustard é um floral para tristeza profunda, sem causa aparente, para depressão. Ele desenvolve alegria e leveza na vida. O Olive. O Olive é para cansaço e exaustão. Ele desenvolve vitalidade, força e renovação. O White Chestnut. O White Chestnut é um floral indicado, né, para quem tem pensamentos repetitivos, pensamentos negativos, indesejados. Ele desenvolve paz mental, clareza e serenidade. O Wild Rose, ele é indicado para apatia e tristeza. Ele desenvolve entusiasmo, interesse e alegria. Chestnut Bud. Chestnut Bud é um floral indicado para dificuldades em aprender com os erros, né? A pessoa que sempre está repetindo os mesmos erros, atraindo as mesmas situações. Ele desenvolve sabedoria, conexão, né, com a sabedoria interior e consciência. Nós vamos falar agora grupo da solidão. Ritter é um floral para pessoas muito egocêntricas, com muita necessidade de ter atenção. Ele desenvolve altruísmo e empatia. Impatiens é um floral para impaciência, irritação. Ele desenvolve paciência, paz interna. Walter Violet é um floral indicado para isolamento e distanciamento emocional e social. Ele desenvolve humildade e conexão. Grupo dos sensíveis à opinião dos outros. Nós temos o Agrimony. Agrimony é indicado para aquelas pessoas que tentam esconder as suas verdadeiras emoções por trás de uma máscara de alegria, de que está tudo bem. Ele desenvolve sinceridade e paz interior. O Centauri. O Centauri é indicado para aquelas pessoas que têm dificuldade de dizer não, dificuldade em se expressar. Ele desenvolve autoafirmação e autoconfiança. O Holly é um floral indicado para pessoas que têm sentimentos que remoem, né, emoções como raiva, ódio, tem muito ciúme, inveja, desconfiança, tá? Ele é um floral que ele ativa e desenvolve o amor, a generosidade e a abertura do coração. Valnute. Valnute é indicado para proteção contra influências externas, tá? É para pessoas, indicado para aquelas pessoas que são muito influenciadas pelos outros, pelo meio, tá? E ele traz estabilidade, autoconfiança e proteção. Grupo do desespero. Grupo do desespero, nós temos o Crab Apple, que é indicado para quem tem sentimentos de impureza, dificuldade de aceitação do seu próprio corpo, tem obsessão por limpeza, tá? Então, ele é um floral de purificação, ele desenvolve aceitação de si mesmo, autoaceitação e clareza.
Nós temos o Elme. O Elme é indicado para sobrecarga de responsabilidade, aquela pessoa que está carregando algo muito pesado, né? E ele desenvolve a capacidade e confiança. O Large. O Large é indicado para falta de confiança em si mesmo e ele desenvolve coragem e aceitação. O Aki. O Aki é um floral indicado para pessoas que se cobram demais, né? Persistência excessiva, autocobrança, autocrítica, e ele desenvolve força e equilíbrio. O Pine, o Pine é um floral que limpa e trata emoções de culpa e autopunição. E ele desenvolve perdão, autoaceitação e compaixão. O Star of Bethlehem. O Star of Bethlehem é um floral indicado para choques e traumas emocionais profundos. Ele desenvolve acolhimento, cura e paz interior. Sweet Chestnut. Ele é indicado para desespero e angústia profunda. Ele desenvolve alívio, esperança e luz interior. Floral Willow. O Willow é indicado para ressentimento e amargura, a pessoa que remói, né? Ele desenvolve positividade e aceitação. Agora nós vamos falar do grupo da preocupação excessiva com os outros, que é o grupo das pessoas que têm uma personalidade mais controladora, né? Então vamos falar do Beach. O Beach é um floral indicado para intolerância e crítica excessiva. Ele desenvolve tolerância, aceitação e compreensão. O Chicory, ele é indicado para possessividade e manipulação emocional. Ele desenvolve amor incondicional, desapego e generosidade. É um floral que auxilia muito em pessoas que têm dificuldade com os relacionamentos, né? Não só relacionamentos amorosos, mas relacionamento com pai, mãe, amigos, familiares, né? E relacionamentos amorosos também. Rockwater. Rockwater é indicado para rigidez e autocobrança. Ele desenvolve flexibilidade, adaptabilidade e fluidez. E o Vérvia. O Vérvia é um floral indicado para entusiasmo excessivo e tensão. Ele desenvolve calma e equilíbrio. E o Vine, que é indicado para dominância e autoritarismo, pessoas muito autoritárias. Ele desenvolve liderança e autoridade com equilíbrio e desenvolve também empatia. Então, aqui nós falamos do 7 grupo e das essências florais que fazem parte de cada grupo. Tenho certeza que agora você vai sentir mais facilidade, né, para fazer essa escolha e vai conseguir também, de uma forma mais clara, entender, né, compreender as 38 essências dos florais de Bach. Então, agora você pode selecionar, tá, essas 7 essências para sua primeira fórmula, lembrando também que precisa, né, da importância de colocar pelo menos um dos 12 curadores nessa fórmula, tá? De escolher um dos 12 curadores. Uma dica é focar nas virtudes. Foca nas virtudes, né, naquela qualidade positiva que aquele floral traz, observando o que você quer desenvolver de positivo em você. Quais as virtudes que você quer acordar em você, tá? Colocar o foco nas virtudes faz toda a diferença também na escolha dos florais. Como eu falei na aula anterior, tá? A terapia floral, né, o tratamento com os florais de Bach, ele precisa ser combinado com o desenvolver de uma mentalidade positiva, tá? Desenvolver um olhar positivo para as experiências da vida. Desenvolver e cultivar o olhar compassivo, o olhar de aceitação, né? O que é importante a gente compreender para desenvolver essa mentalidade, né? Compreender que tudo o que nós atraímos para a nossa vida é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de crescimento, tá? Entendendo que existe uma força que rege tudo, né? Que faz parte do todo, que é a força da evolução, que é a força que faz uma semente se tornar uma árvore.
essa mesma força, ela rege a nossa vida, né? Então, ela é a força da evolução que nos leva para frente, na evolução da nossa alma, na nossa evolução como um ser aqui encarnado, tá? O que que acontece? A gente mesmo que trava o nosso processo de evolução quando a gente começa a desenvolver e a colocar o nosso foco nas coisas que a gente julga ser negativa. Quando a gente muda o olhar, a gente começa a entender que tudo aquilo que a gente atrai para a nossa vida é, na verdade, uma oportunidade. É, na verdade, uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de evolução. A gente atrai exatamente aquilo que a gente precisa para evoluir. Então, quando a gente vai desenvolvendo este olhar, essa mentalidade positiva, a gente entra num novo fluxo, né? A gente começa a caminhar dentro de um processo de evolução. E a gente sente essa nova energia, né? A gente sente essa força que nos impulsiona a crescer. E isso faz sentido, isso traz sentido para a nossa vida, para a nossa existência. Então, é nesse momento que a gente consegue entrar num fluxo de autocura, num fluxo de evolução pessoal, de evolução espiritual. Quando a gente começa a aceitar e compreender essas experiências e aprender com elas, crescer com elas. Então, é muito importante, junto com o tratamento dos florais, a gente desenvolver essa mentalidade positiva, colocar o foco nas coisas positivas da vida, né? Colocar o foco nos ensinamentos, no crescimento, no aprendizado que aquela situação trouxe. Para trabalhar também esse desenvolvimento dessa mentalidade positiva, é importante trabalhar junto com os florais as afirmações positivas, né? Então, cada floral tem a sua afirmação positiva, e a afirmação positiva diz respeito àquela virtude que aquele floral desperta em nós. Então, a gente toma o floral e também trabalha a nível consciente com as afirmações positivas, para ajudar na mudança de mentalidade, para potencializar os efeitos dos florais e o processo de cura e de transformação. Então, a gente une as afirmações positivas com o uso dos florais de Bach. Quando a gente trabalha com essas afirmações, a gente começa a desenvolver essas virtudes, né? A trabalhar essa mudança de estado mental negativo para um estado mental positivo. E isso modifica o nosso estado emocional e os nossos comportamentos, tá? Então é muito importante trabalhar com as afirmações positivas dos florais. No método terapêutico, tá, que eu desenvolvi com as 39 cartas, além das afirmações positivas, eu trago também a técnica de cura do Ho'oponopono, que é uma técnica de cura havaiana, para cura e purificação de memórias de dor, de padrões em desequilíbrio, de emoções em desequilíbrio. Então, os comandos que eu trago dentro deste método de cura do Ho'oponopono para cada floral auxilia nesse processo de limpeza e a afirmação positiva auxilia na mudança de mentalidade, né? Enquanto os florais trabalham em nós as virtudes e o equilíbrio e a harmonia emocional. Então, integrando essas ferramentas, a gente tem um atendimento terapêutico, né? Onde esses comandos e essas afirmações positivas, elas podem ser aplicadas no atendimento e também a gente passa para a pessoa esses comandos de cura, essas afirmações positivas para que ela possa utilizar no seu dia a dia junto com os florais. Então, isso potencializa o processo de cura interior e acelera os resultados terapêuticos. No atendimento com o método terapêutico, com as 39 cartas, utilizamos a anamnese dos 12 curadores, utilizamos as 39 cartas e também o pêndulo, né? Eu utilizo a radiestesia para fazer as escolhas dos florais. A radiestesia, ela é uma ciência que capta as informações do nosso inconsciente. Então, ela é uma técnica
muito profunda para a prescrição dos florais de Bach. Então, foi ao longo, né, de todos esses anos de experiência, de atendimentos terapêuticos, que eu desenvolvi, né, essa metodologia onde eu uni a radiestesia, que é um método excelente para a prescrição dos florais. Ela capta ali informações que nem a gente mesmo sabe, né, sobre nós. Muitas vezes a gente não responde ali a anamnese com total sinceridade, né? E com a radiestesia a gente consegue alcançar esses pontos mais profundos, né, do inconsciente. Então eu uni a radiestesia, as 39 cartas, a anamnese do 12 curadores, os comandos quânticos de cura do Ho'oponopono e também as afirmações positivas. Então, ele é um processo, né, de atendimento, ele é um método de atendimento terapêutico que traz um processo de cura profundo, traz a mudança de mentalidade, traz equilíbrio emocional e também traz resultados incríveis, né, resultados profundos no processo de cura, tanto nosso quanto da pessoa, né, que a gente vai aplicar, tá, esse método. Hoje, né, na aula de hoje a gente vai ver sobre como prescrever, tá? A fórmula de florais. Mas antes de falar sobre a prescrição, eu queria falar um pouquinho sobre os processos de catarse, né? Algumas pessoas têm me perguntado também sobre os processos de catarse, se a terapia floral traz, né, muitas catarses. Então, primeiramente, vamos entender o que que é, tá? A catarse. A catarse, ela é um processo de limpeza, né? É um processo normal que acontece dentro de qualquer processo terapêutico, né? De autoconhecimento. Então, imagina, né? Uma pessoa que viveu a vida toda, né? Vamos olhar aqui para o sistema que a gente vive, dentro de um sistema, de uma sociedade que nos ensina a reprimir as nossas emoções, as nossas aspirações, né? Isso já causa um afastamento da nossa essência, a gente começa a viver se moldando, se adequando, né, para caber nos lugares, para agradar, e tudo isso vai fazendo com que a gente se afaste cada vez mais da nossa essência, gerando assim diversos desequilíbrios, onde a gente aprende a reprimir os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? E a gente vai fazendo esse movimento de reprimir, de esconder, de jogar para debaixo do tapete. E aí, quando a pessoa vai passar por um processo terapêutico, né, o que que vai acontecer? A gente vai precisar abrir essas gavetas, né, jogar luz ali onde está escuro, e então é natural que todo esse conteúdo que está ali reprimido no inconsciente venha à tona, né? Então é esse processo de vir à tona. Para que que vem à tona? Para ser limpo, para ser curado, para ser ressignificado, né? Então é este o processo de catarse, quando todo aquele conteúdo, né, do inconsciente, ele vem para a superfície, para que possa ser limpo. Tem pessoas que passam por esse processo de catarse, de limpeza, de forma mais leve, de forma tranquila, e tem outras pessoas que passam por esse processo de forma mais intensa. Como que a gente pode, por exemplo, a gente está atendendo, né, uma pessoa com a terapia floral, e essa pessoa, no primeiro mês ou no segundo mês de tratamento, porque isso depende muito de cada pessoa, de cada processo, tá? A pessoa começa a apresentar essas catarses mais intensas, né? Tem pessoas que falam até, nossa, mas parece que piorou o que eu estava sentindo, né? Então é esse o processo de vir à tona para que seja limpo, né? Então é muito importante a gente explicar isso para essa pessoa que faz parte. Aí entra o Ho'oponopono também, que é uma técnica de cura que ajuda muito nesse processo de limpeza, de trazer alívio, né, de limpar essas memórias, de limpar essas emoções, tá? Os florais também, eles auxiliam, né, nesse processo de limpeza. Então, o que que a gente faz quando a pessoa está tomando floral e começa a passar por processos intensos de catarse? Isso já é sinal de que a fórmula que foi prescrita está fazendo efeito, está trabalhando ali na limpeza daquelas questões em desequilíbrio.
Então, o que que a gente faz quando isso acontece? A gente vai, num primeiro momento, pedir para a pessoa aumentar a dose, né? Então, a pessoa está tomando 4 gotas 4 vezes ao dia, a gente vai pedir para que a pessoa tome, por exemplo, 7 gotas 7 vezes ao dia, ou 10 gotas 5 vezes ao dia, tá? Então, a gente vai aumentar essa dosagem. É muito comum que aumentando a dosagem melhore esse processo de catarse, alivie, tá, esse processo. Tem casos que, mesmo aumentando a dosagem, a pessoa ainda continua naquele processo intenso. Quando isso acontecer, como que a gente pode fazer? A gente vai pedir para que a pessoa pare de tomar aquela fórmula e a gente vai entrar com a fórmula do Rescue Remedy, tá? Então, o Rescue Remedy também é uma fórmula maravilhosa para auxiliar nesses processos de catarse intensa. Então, a gente vai pedir para a pessoa parar a fórmula, vai entrar com o Rescue, pode ser 4 gotas 4 vezes ao dia, ou se a catarse estiver muito intensa, pode ser até uma dosagem de mais gotas e mais vezes ao dia, por exemplo, 7 gotas 7 vezes ao dia, durante um mês. E aí a pessoa vai fazer o uso do Rescue durante um mês e vai parar aquela fórmula que ela estava tomando. Ela vai já começar a sentir o alívio daquele processo, e após um mês, a gente então pede para que ela retorne com aquela primeira fórmula que ela parou de tomar, né? Porque era uma fórmula que estava tratando questões profundas. Então, ela vai tomar o Rescue por um mês e após um mês ela volta com a fórmula na dosagem, né, que você determinar, e ela pode ter um frasco do Rescue para tomar em momentos de crise. Mesmo ela tomando a fórmula, ela pode ter o frasco do Rescue para auxiliar ela nesse processo quando ela tiver momentos de crise, tomar 10 gotinhas de Rescue, né? Utilizar como um calmante para ajudar ela dentro desse processo. Uma dúvida que foi muito recorrente foi: qual a melhor fórmula para ansiedade? Bom, primeiro vamos entender, né, que a ansiedade, ela é um estado emocional de medo, de desconexão do momento presente, de preocupação excessiva, né? Então, aqui a gente já consegue observar alguns grupos, né, que têm essências ali que trabalham, que são importantes para tratar a ansiedade. Mas nós precisamos entender que, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo de ansiedade, eu vou fazer o atendimento dessa pessoa e a fórmula dela vai ser diferente da outra pessoa que eu vou atender que também está sofrendo de ansiedade, né? Então é importante a gente entender que dentro da terapia floral a gente não trabalha com uma fórmula pronta. Por exemplo, fórmula para ansiedade, né? A gente entende que na terapia floral é necessário fazer o atendimento terapêutico observando as questões emocionais, as características, os aspectos de personalidade daquela pessoa, né, daquela individualidade. Então a gente prescreve e monta uma fórmula adequada para aquela pessoa, né, de forma personalizada, tá? Então não tem assim uma fórmula ideal para ansiedade. Existe essa fórmula? Existe. A gente pode ver até sendo vendida, né, em farmácias de manipulação. A gente vê lá a fórmula para ansiedade, fórmula para dormir melhor. Essa fórmula funciona? Ela tem ali florais, né? Do grupo do medo, do grupo do desespero, do grupo da falta de interesse no presente. São essências florais que vão trazer calma, vão trazer equilíbrio, vão trazer paz, vão ajudar, vão ajudar. Mas dentro da terapia floral, dentro de um processo de tratamento terapêutico, nós não utilizamos uma fórmula pronta, tá? E sim montamos a fórmula a partir do atendimento terapêutico. Outra pergunta muito recorrente: quando que eu começo a ver resultados tomando floral? E quanto tempo que eu preciso tomar os florais? Bom, isso vai depender também de cada pessoa. Pessoas mais sensíveis, elas já sentem logo na primeira semana que elas começam a fazer o uso dos florais, elas já começam a sentir essa mudança interna, né? Os florais, eles trazem alívio, paz interior,
tranquilidade, conexão. Então, as pessoas mais sensíveis, elas sentem logo na primeira semana. Outras pessoas começam a sentir na segunda semana, na terceira semana, né? Então, isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas a gente já começa a perceber mudanças internas nas primeiras semanas de tratamento, tá? Quanto tempo que eu preciso tomar os florais de Bach? Bom, como eu falei no início, a terapia floral ela é um tratamento terapêutico. Então, o ideal é que o tratamento seja de, no mínimo, 4 a 6 meses, tá? Mas se você passou pelo tratamento de 4 a 6 meses e você quer continuar tomando os florais, você pode tomar os florais para o resto da sua vida, tá? Eu, particularmente, utilizo os florais. Tomar florais de Bach é a mesma coisa, né? Claro que eles são importantíssimos dentro de um processo de cura, um processo terapêutico, mas eu posso tomar os florais para elevar a minha frequência vibratória. Eu posso tomar os florais para o meu bem-estar, né? Assim como eu escolho me alimentar bem, né? Escolher alimentos que façam bem para minha saúde. Utilizar as ervas em chás, em banhos energéticos, né, para manter a minha frequência elevada, para manter o meu bem-estar, né, para manter a minha vibe boa, eu posso tomar os florais, tá? Os florais, eles são frequências de luz, frequências elevadas. Então, quando eu tomo esses florais, eu estou cuidando da minha energia, eu estou elevando a minha frequência. Então, a gente pode entender os florais num formato de tratamento terapêutico, né, que eu indico que seja de 4 a 6 meses no mínimo, e nós podemos também entender os florais de Bach como algo maravilhoso para a nossa vida, né, para nos manter com a frequência elevada, para manter o nosso bem-estar, a nossa saúde emocional, o nosso equilíbrio, e podemos escolher utilizar os florais para o resto da nossa vida, tá bom? Bom, agora vamos falar sobre a prescrição da fórmula de florais. Eu trouxe aqui impressa a ficha de prescrição numa folha grande, A4, mas vocês não precisam, tá, imprimir essa ficha para poder prescrever. Por exemplo, o material que eu envio o arquivo, né, dessa ficha e você consegue preencher ela pelo computador ou pelo celular e enviar para o seu cliente preenchida, tá? Mas eu trouxe aqui só para mostrar para vocês como que é a ficha de prescrição, tá? Essa ficha de prescrição, ela tem o nome de todos os florais com uma caixinha, onde você vai selecionar ou colocar um X, né, nas essências que você escolheu para sua fórmula ou para a fórmula da pessoa que você esteja atendendo. Você vai colocar nessa ficha o nome da pessoa, você vai então listar, né, colocar um X em cada essência que você selecionou para essa pessoa. E você vai nessa ficha também indicar qual é o conservante que você quer que a fórmula seja manipulada, qual é o veículo, né, para conservar essas essências. Esse conservante, você vai indicar aqui na ficha de prescrição qual o conservante, né, para a farmácia de manipulação montar a fórmula. Na aula passada, naquela aula que eu ensino a manipular a fórmula, eu utilizei o brand, que é o conhaque de uva. E este é o melhor conservante que a gente tem, tá? Então eu indico que a gente priorize o uso do brand como conservante, que é o conhaque de uva. Então, como que a gente pede aqui, como que a gente prescreve? Então, a gente anota as essências, né? Faz um X nas essências e coloca lá, por exemplo, brand 10%. Você coloca o nome do conservante, brand, e a porcentagem. 10% de brand vai dar uma validade para essa fórmula de um mês. Então, para uma fórmula de um mês, você pode prescrever com 10% de brand ou 15%, que vai dar
vai dar uma validade de 1 mês e meio. Se for uma fórmula para 2 meses, uma fórmula de 60 ml, você coloca Brand 20%, que vai trazer uma validade para 2 meses. Se for uma fórmula para 3 meses, você coloca Brand 30%, tá? Então o conhaque de uva ele é o melhor conservante, tá? Muitas pessoas têm medo, né, de pedir a fórmula com Brand por ser alcoólico, principalmente para crianças, tá? E eu sempre falo que a quantidade, a porcentagem alcoólica é muito pequena. Então, para crianças acima de 5 anos, você pode prescrever com Brand sem problema nenhum. Você pode pedir a fórmula com 10% de Brand e pedir para a mãe da criança pingar as 4 gotinhas num pouquinho de água, chacoalhar um pouquinho que esse álcool ele evapora. E a criança ela pode tomar com total segurança, não vai fazer mal nenhum, né? E 10% ele vai te dar uma validade de 1 mês. Então, para a fórmula de 1 mês, para crianças, pede com Brand 10%. Para crianças com menos de 5 anos, você pode pedir, né? Eu, por exemplo, peço fórmula sem conservante nenhum, apenas em água mineral. E aí essa fórmula ela precisa ser armazenada em geladeira. Muitas pessoas, muitos terapeutas, né, prescrevem principalmente para as crianças e para os pets a fórmula à base de glicerina. Tá? A glicerina também é um conservante muito utilizado. Eu não utilizo, né, a glicerina e existem muitos estudos que falam da questão da incompatibilidade vibratória da glicerina com as essências florais. Eu, por experiência própria, observei, né, a frequência da glicerina ela é mais densa do que a frequência das essências florais, e isso acaba anulando um pouco dos resultados dos florais. Então, eu aconselho, né, evitar pedir a fórmula à base de glicerina. É melhor priorizar o brand ou pedir a fórmula sem conservante nenhum, apenas em água mineral. Para prescrever, se você for prescrever a glicerina, como que você coloca? Coloca a base de glicerina, tá? Não precisa colocar porcentagem, a farmácia já sabe a quantidade que se utiliza de glicerina, né? Que é 50% do frasco. Que é 50% do frasco. Nós temos também o vinagre de maçã. O vinagre de maçã também é um conservante, mas ele tem um gosto um pouco forte, né? E deixa um gosto ruim na fórmula. Então, também não gosto de usar o vinagre de maçã, mas fica também a critério de cada um. E como que fica a prescrição com vinagre de maçã? É só você escrever ali em conservante, fórmula com vinagre de maçã. Não precisa colocar porcentagem, porque também é utilizado 50% do frasco, tá? E se você for prescrever a fórmula sem conservante, é só você colocar fórmula sem conservante ou fórmula à base de água mineral. Lembrando que quando a fórmula for sem conservante, à base de água mineral, é necessário armazenar essa fórmula na geladeira, tá? Que ela vai ter uma validade, uma durabilidade de 1 mês, de 30 dias. A administração, né? Você também vai colocar aqui na ficha de prescrição. Tomar 4 gotas 4 vezes ao dia, né? Ou, se você for passar uma dosagem mais alta, por exemplo, tomar 7 gotas 7 vezes ao dia. E a data do atendimento, o seu nome, né? Aqui abaixo tem aonde você coloca o seu nome e embaixo do seu nome você pode colocar o seu registro de terapeuta, tá? Você pode colocar o seu registro de terapeuta abaixo, porque algumas farmácias de manipulação exigem esse registro de terapeuta, né, na ficha, no pedido dos florais. Tá? Então, por isso que é importante tirar o registro de terapeuta, se você for fazer atendimentos com a terapia floral, for passar prescrições, é importante ter esse registro, né, para que nenhuma farmácia não aconteça de brecar, né, a sua indicação, a sua prescrição de florais. Para quem solicita o certificado aqui do curso gratuito, tá? Com o seu certificado você pode tirar esse registro, eu passo o contato da federação,
passo todas as informações necessárias para você tirar esse registro, tá? Se for assim você quiser. Aqui na ficha de prescrição também estão escritos cuidados, né? Então a ficha de prescrição ela já vem montada e acompanha também o certificado. Viram como é muito simples fazer a prescrição dos florais, tá? Não tem segredo. Se você quiser prescrever uma fórmula para você mesma, você pode procurar uma farmácia de manipulação mais próxima, né? E pedir, tá? As essências que você escolher para essa farmácia ou levar num papel anotado, que eu acredito que, né, eles não vão brecar, tá? Você está pedindo uma fórmula ali para você mesma, não vai ter problema nenhum. Bom, muito simples, né? Fazer a prescrição da fórmula. Então, a gente tem aí duas opções de trabalhar com a terapia floral. A gente pode tanto fazer o atendimento terapêutico e manipular as fórmulas, como a gente pode fazer o atendimento terapêutico e passar a prescrição para que a pessoa mande manipular essa fórmula numa farmácia de manipulação. A forma mais simples, a forma mais acessível é trabalhar com a prescrição, né? Como a gente falou na aula anterior. Então, o conteúdo, né, da nossa aula de hoje, ele se encerra. Eu aguardo as dúvidas de vocês. Tudo que vocês tiverem de dúvida, pode perguntar lá no WhatsApp. Estou respondendo bastante, estou gostando que o pessoal está interagindo bastante. E agora eu quero falar sobre o certificado, né? Porque bastante gente também está perguntando sobre o certificado. Então, vamos lá. O certificado do curso. Então, esse curso gratuito, né? Ele tem um certificado de 40 horas, certificado registrado no Brasil e em Portugal, e nós enviamos, né, para vocês, para cada um, e também no grupo, a aula de hoje, com a videoaula, com a apostila e com o link do certificado, tá? Então, se você quiser o seu certificado, é só clicar no link que já vai abrir uma página com todas as explicações de todos os materiais que acompanham esse certificado, né? E com o botão, com o valor, né? Com este valor que é uma taxa muito acessível, que você pode fazer o pagamento e você fazendo o pagamento do certificado, imediatamente você recebe no seu e-mail o acesso à plataforma, tá? Então, como nós reformulamos todo o curso gratuito de Florais de Bar, não só aqui as aulas, né? Mas nós reformulamos também todo o material, tá? E reformulamos também a forma que este material é entregue. Então, você recebe o acesso da plataforma lá no seu e-mail e você vai ter uma plataforma sua com todos os seus materiais, inclusive com as videoaulas aqui do curso gratuito, com as apostilas que foram enviadas aqui, todo o material do curso gratuito vai estar lá na plataforma e vão estar também os materiais que você vai receber junto com o seu certificado e vai estar lá também o seu certificado do curso gratuito. Dessa forma, você não tem perigo de perder o seu material, né? Muitas pessoas acabavam perdendo o certificado, perdendo os materiais. Então, agora isto, né? Não existe mais esse problema. Você não corre o risco de perder o seu material. Você tem ali a sua plataforma de terapeuta floral com todos os seus materiais, com o seu certificado, com o material do curso gratuito. Você acessando essa plataforma, você vai ver que está tudo organizado, né? Um vídeo onde eu explico como você tirar o seu registro com o contato da federação, os materiais do kit terapeuta floral que você vai receber. O que que é esse kit terapeuta floral? Você recebe uma ficha de anamnese, tá? Essa ficha de anamnese também ela foi reformulada, é uma ficha completa de anamnese clássica. Você recebe uma ficha de anamnese para pets, você recebe uma ficha de anamnese para crianças, você recebe a ficha de prescrição, um catálogo
dos florais de Bach. Este catálogo também foi reformulado, o catálogo tá lindo, maravilhoso. Você recebe este catálogo também, além de outros materiais, um bônus super especial, que é um guia onde eu ensino você a fazer pomada com os florais de Bach, pomada Rescue, também um spray para elevar a frequência vibratória, um spray para aura, um spray para ambiente, utilizando os florais de Bach. Então é um bônus muito bacana também. Então você recebe todo o material para atendimento terapêutico neste kit terapeuta floral. E além deste kit, você recebe o método de atendimento terapêutico com o oráculo dos florais de Bach, com o Ho'oponopono. Você recebe o e-book, né, que vai estar lá na plataforma. Eu tenho um impresso aqui para mostrar para vocês, um e-book com conteúdo de terapia floral avançada, conteúdo do Ho'oponopono, tem o passo a passo do método aqui também. Tem uma página dedicada para cada carta com com a mensagem do oráculo, com o comando de cura com o Ho'oponopono e com as afirmações positivas. As 39 cartas você recebe também na plataforma para que você possa imprimir. Essas cartas elas foram desenhadas em aquarela, né? Uma obra de arte, são maravilhosas, tá? Você pode imprimir tanto dessa forma, como também você pode plastificar, tá? Assim, ó, imprimir e plastificar, que é o verso das cartas, tá? Você recebe as 39 cartas, você recebe a placa radiestésica. Essa placa radiestésica, ela é utilizada no atendimento, né? No atendimento com o método. Você recebe a anamnese dos 12 curadores, que faz parte deste método de atendimento, e a videoaula, onde eu vou te ensinar passo a passo para fazer o atendimento terapêutico utilizando o método, que é muito simples. Vou te ensinar a utilizar o pêndulo, porque nós utilizamos a radiestesia nesse método, e a videoaula, onde eu te ensino a fazer o atendimento terapêutico com o método do oráculo dos florais de Bach, com o Ho'oponopono. Então, fazendo o pagamento do seu certificado, para solicitar o seu certificado, você recebe um outro curso, né? Você recebe o acesso à sua plataforma com todos os materiais que você precisa para poder fazer os seus atendimentos com total segurança, de forma 100% segura, com eficiência e de forma profissional. Lá na plataforma também vai estar o link das comunidades, né? No Facebook, no Telegram, se você quiser entrar. É muito bacana, a gente compartilha as experiências, eu tiro dúvidas por lá também. Então, se você encerrou aqui este curso, essas 3 aulas gratuitas, e quer avançar, quer dar um passo à frente, né? Quer dar continuidade a esse estudo, esse aprendizado, quer começar a fazer os atendimentos com a terapia floral, então é importante que você solicite o seu certificado e você vai receber todos esses materiais, todo esse suporte. Ah, eu não sei se eu estou esquecendo aqui de alguma coisa, porque são muitos benefícios, né? Diversos materiais. Então é muito simples, tá? Para você fazer o pagamento e solicitar o seu certificado. Como eu falei, nós enviamos para cada um o link junto com a aula de hoje, tá? Para o certificado, é só clicar lá, já vai abrir a página com o botão de compra. Você fazendo a compra, coloca lá nome e e-mail, automaticamente já vai ser enviado para o seu e-mail o acesso à plataforma para você poder avançar aí nos seus estudos e ter todo um material excelente para você iniciar os seus atendimentos com os florais de Bach. Eu agradeço demais essa jornada de 3 dias. Foi um prazer, uma alegria imensa estar aqui junto com vocês. Espero e aguardo ainda as dúvidas e te deixo aqui
Um grande abraço, gratidão e até mais.